Bom dia, continuando nossas aulas de genética, eu vou trabalhar um pouquinho sobre o DNA e sobre o RNA. Um assunto bem complexo, complementando nossas aulas de genética. Então, o que eu quero falar? Eu preciso falar sobre genética molecular primeiro. Então, o DNA, ele tem duas propriedades. Ou ele pode replicar, ou ele pode fazer a transcrição. Então, são duas propriedades do DNA que, por exemplo, a replicação é muito importante, principalmente o que? As células se duplicam. Então, para se duplicar, elas precisam que o material genético também duplique. E o que acontece? Essa duplicação, ela não pode ser de qualquer maneira. Então, nesta aula a gente vai entender um pouquinho. Quem tiver dúvida, pode deixar um comentário aqui. Então, o que seria a replicação? Então, eu tenho uma fita de DNA. Como que é o DNA? Na outra aula aqui, eu comentei na aula anterior que a gente tem o DNA, ele tem fosfato, a desoxirribose e nós temos o que? As bases nitrogenadas. A hora que a célula vai entrar, né, o DNA, né, vai entrar em duplicação, que ocorre na intérfase, o que vai acontecer? A célula tem uma enzima que nós chamamos de DNA polimerase, ela vai ativar e ela vai quebrar as pontes de hidrogênio que existem no DNA, que unem as bases nitrogenadas. Então a DNA polimerase ela vai abrir a fita e o que vai acontecer? As bases vão ser encaixadas de acordo com a fita molde. Então nós temos duas fitas, a principal e a complementar. A principal é interessante porque a duplicação, a formação da nova fita, ela é contínua. No caso da fita complementar, que é para manter a estabilidade do DNA, nós temos a duplicação, ela ocorre por fragmentos, conhecidos como fragmentos de Okazaki. Então ela vai dando saltos, ela dá uma pausa. O que acontece? Então a fita de DNA aqui original, o que acontece? Na hora da duplicação, ao término da duplicação, a gente vai ter duas fitas novas. No caso, a fita é interessante porque uma mantém a fita original e a outra, a fita nova, o outro DNA, o que acontece? Também vai ter metade da fita original e uma fita nova. Por isso que a replicação do DNA nós chamamos de semi-conservativa. Esse assunto aqui, essa propriedade, sempre é perguntado no vestibular. Por que ela é semi-conservativa? Porque uma fita original e a outra fita nova. Então é muito interessante. Então o que acontece? Isso aqui, esse processo do DNA, a principal função é manter o patrimônio genético do parental. Então o que acontece? Nós chamamos de genoma. Então a transmissão do material genético, ela tem que ser minuciosa. Então o DNA, por que ele se conserva? As espécies mantêm a originalidade e a quantidade de DNA, o genoma, por causa da replicação que é bem feita. Claro que pode ocorrer erros, mas nós temos mecanismos, enzimas que conseguem corrigir esse erro do DNA. Mas na maioria das vezes não corrige. Corrige e na maioria das vezes o DNA ele é formado corretamente. Caso não forme, nós chamamos de mutações. Então essa é a propriedade principal do DNA, que é a replicação ou duplicação. Outra propriedade seria a transcrição. Como ocorre a transcrição? A transcrição, principal função dela é copiar o DNA. Como que ele copia? Nós teremos outro tipo de ácido nucleico, que seria o RNA, que é o ácido ribonucleico. Como que é composto o RNA? Ele tem fosfato, a base nitrogenada, e nós temos a ribose no local do desoxirribose do DNA. Uma diferença, quando vai ocorrer a transcrição, o DNA ele vai formar um RNA, que seria a cópia do DNA. O que acontece? A adenina, ao invés de parear com a timina, no caso do RNA, uma importante diferença seria a uracila. Porque vocês vão entender, na síntese proteica, o que vai acontecer? A principal forma, né, da síntese, quando inicia a síntese proteica, eles vão fazer a leitura do RNA, que seria o quê? A uracila, não a timina. Então,
é uma importante diferença. A timina forma adenina, a citosina guanina e a guanina citosina. Então é normal, elas vão parear normalmente. Então o que acontece? O que acontece na transcrição? Então a principal função da transcrição é o quê? Produzir RNA. Então o RNA seria uma cópia aqui do DNA. Então o que acontece? A RNA polimerase vai desenvolver essa função. Então ela abre a fita também, né, quebra aquelas pontes de hidrogênio do DNA e vai o quê? Montar uma fita. O RNA é interessante que outra diferença, ele tem uma fita só. O DNA tem duas. Então o RNA vai ser montado através da RNA polimerase. Depois que terminou, copiou, né, e formou o RNA, o que vai acontecer? Esse RNA ele vai ser deslocado, ele vai sair pelos poros do núcleo e vai agir lá no citoplasma. Nós temos 3 tipos de RNA. Então, por exemplo, o RNA mensageiro nós chamamos de códon, seria o código, que é uma cópia da fita do DNA. Então ele sai ele é formado lá dentro do núcleo, ele sai pelo poro e vai lá para o citoplasma. O que vai acontecer? Vai encontrar outro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, que foi formado lá no núcleo também, dentro do nucleolo, dentro do núcleo. Então o ribossômico, o que ele vai acontecer? Ele tem uma estrutura, são duas, né? São duas estruturas que ele faz o quê? Ele pega o RNA, ele vai encontrar o RNA mensageiro e ele consegue fazer o quê? A leitura daquele código. Então o que acontece? O RNA ele vai fazer a leitura. Ele manda um sinal para o RNA transportador, que tem uma estrutura mais ou menos assim, ó. Ele pega o transportador, o nome já diz. Ele pega o aminoácido, né, lá no citoplasma, que a célula absorveu, que veio da alimentação. Então ele pega o aminoácido aqui, ó, e leva para o RNA ribossômico. Então o que acontece? Vai ocorrer o quê? A síntese de proteína. Então a proteína vai sendo formada à medida que o RNA transportador vai trazendo e o ribossomo ele vai lendo o RNA mensageiro. Então essa é a estrutura principal da transcrição. Então na transcrição o que acontece? O RNA é formado a partir do DNA com uma enzima, com o auxílio da enzima que nós chamamos de RNA polimerase. Então é isso que eu tinha que falar. O que vocês têm que lembrar da aula, né? Que o DNA ele tem 2 propriedades muito importantes, que é a replicação e a transcrição. A estrutura, né, do DNA, que ele tem 2 fitas, a DNA polimerase e a DNA ligase, que ela fecha a fita novamente, e a transmissão do genoma parental é através da replicação. Então ele mantém a estrutura do DNA. Então o DNA ele não sai do núcleo. E a duplicação, a replicação é semi-conservativa. Tem que lembrar também sobre a transcrição, como que é o RNA, a diferença do RNA com o DNA, a formação do RNA, os tipos de RNA, o mensageiro, o ribossômico e o transportador, que são o quê? Estruturas, né, organelas que fazem a síntese de proteína, que seria muito importante para a célula. Para a célula funcionar, ela precisa sintetizar proteína. Então são 3 RNAs principais, nós temos mais 2, que eles não são muito conhecidos, principalmente a função deles, mas esses 3 são bem conhecidos. O mensageiro, o ribossômico e o transportador. Espero que eu tenha conseguido explicar corretamente para vocês. Se ainda tiverem dúvidas, podem deixar comentários. Se gostarem do vídeo, pode curtir, compartilhar. E tenham um bom dia. Muito obrigado. Tchau.